Ok, muito obrigado, portanto, Ricardo Lá. Então, amanhã o Gabriel Batista fará o 10º jogo profissional da carreira dele. Ele foi goleiro do Flamengo no início do ano, naquele campeonato carioca, em que o time utilizou jogadores sub-23, com a ausência do Diego Alves e do César, que ontem nos deu entrevista aqui, ao vivo no Expediente Futebol, né? Está com Covid-19, pronta a recuperação, bom restabelecimento aí para o César. Gabriel Batista ganha essa chance. Eu chamo a atenção para a lista de relacionados do Flamengo. Deem uma olhada. Lembrando que não estarão em Salvador Diego Alves, Bruno Henrique, Gerson, Gabigol. São jogadores, né, titularíssimos aí, eu tenho impressão, na maioria ou em qualquer time do futebol brasileiro. E mesmo assim, Leandro Quesada, olha a relação que o Flamengo vai para Salvador. É algo que chama a atenção, né, as possibilidades que o Domi tem com esse elenco do Flamengo, hein, Quesada? Extraordinário, João. É o melhor elenco do Brasil, não há dúvida alguma. Disso ninguém pode reclamar, né? Os técnicos às vezes olham, eu costumo dizer, dão aquela olhadinha para trás assim no banco e fazem assim, segue do jeito que tá, porque não tem opção no banco. Não é o caso do Flamengo. Pode até parecer contraditório o meu discurso, porque eu defendo que ele tenha o 11 titular. Eu defendo isso como conceito de formação de time, que você parta de um princípio, né? Que você parta de uma escalação inicial e depois vá mexendo as peças. E aí o elenco é fabuloso, porque quando você perde Gerson, que para mim é titular, você perde Bruno Henrique, que é titular, você perde Gabigol, que é titular, o goleiro que é titular, é óbvio, você tem que olhar para o banco e ver o que você pode fazer. Tem gente para conseguir manter o nível? Tem. O Thiago Maia é um baita de um jogador. O Pedro é um cara de área que sai da área, se movimenta tal, pode resolver também a questão. Tem outros? Tem. Pedro Rocha, Michael, estão num nível um pouquinho inferior? Estão num nível inferior. Para não falar muito inferior, estão num nível inferior. Quantos times não teriam em Pedro Rocha, Pedro e Michael titulares? Tem time aí que está pertinho da zona da degola que colocaria esses caras para serem titulares ontem. Era só botar a camisa ali, os caras já virariam titulares. A questão toda é que o Domi está montando o time ainda, está tentando encontrar um jeito, né? Esse era o momento para não perder um Gerson, não perder um Gabigol, não perder um Bruno Henrique. Mas também abre-se a grande oportunidade para esses jogadores mostrarem para o Domi o seguinte, na hora que esses caras não puderem jogar por qualquer motivo, nós estamos aqui, estaremos aqui e vamos resolver. Então é para isso que existe banco, para isso que existe esse elenco que eu reputo como um elenco maravilhoso, que dá opções ao treinador de tentar manter o mesmo nível, embora o Flamengo não tenha atingido ainda o nível Domi, né? O Domi patamar. Eu vou começar a chamar agora de Domi patamar. Era outro patamar com JJ. Vamos ver como é que é esse Domi patamar, tá? Domi patamar, pronto. Não, é impressionante realmente. Agora, vejam só, o Flamengo pode ter amanhã em campo, é só uma dedução, né? Mas pode ter a seguinte equipe: Gabriel Batista vai ser o goleiro. Isla deve começar jogando, porque entrou só na metade do segundo tempo na Vila Belmiro. Aí no miolo de zaga deve ter ali o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique, vamos supor. E o Felipe Luiz na lateral esquerda, embora o Felipe Luiz tenha sido o único que jogou todas as partidas com o Domi até agora e ele está um pouco desgastado, segundo a comissão técnica. Aí no meio-campo, Thiago Maia, o William Arão e Everton Ribeiro, que provavelmente deve jogar de início porque não jogou na última partida. E aí no ataque você pode colocar Michael, Pedro e Pedro Rocha. Isso com todas essas ausências, hein, Jorge Luiz Rodrigues? Ainda tem o Arrascaeta, né? Você não falou no Arrascaeta. Que entraria ali nesse estou poupando, deixando no banco. Né? Pelo lado esquerdo. Você vê o nível do elenco do Flamengo, né? Sem Gerson, sem Bruno Henrique, sem Gabigol, sem Diego Alves, você ainda tem
Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro, que é um artilheiro, Felipe Luiz, o Isla, que chegou agora também, mas tem uma experiência, tem vigor, é um atleta conhecido pelo vigor. O Rodrigo Caio foi o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro e um dos melhores jogadores da competição do ano passado. Um elenco estelar. Agora, eu entendo também que o Domi está pensando ao longo da competição e o caminho do Flamengo não é fácil. Tem Libertadores a partir da semana do dia 15, mas na quarta-feira que vem tem o Fla-Flu, que é um clássico, é um jogo que tem peso, né? Toda essa pressão. E o Bahia também não pode ser desconsiderado, porque o Bahia começou bem o campeonato, conseguiu 2 vitórias e um empate com o Palmeiras em casa, teve maus resultados. Um empate e uma derrota fora, mas tem um elenco qualificado. Não foi bem nas finais da Copa do Nordeste, mas tem uma equipe de qualidade. E lembrar que no ano passado, nesse mesmo mando de campo, esse confronto em agosto do ano passado, o Bahia sapecou 3-0 no Flamengo de Jorge Jesus. Depois do Jorge Jesus, o time se acertou, o Flamengo passou uma invencibilidade de mais de 20 jogos, né? Mas e decolou, foi para recorde, bateu todos os recordes da Série A, mas é um jogo intrincado, um jogo perigoso para o Flamengo, esse jogo de amanhã. É verdade, daqui a pouquinho vamos falar do Bahia, hein, com o nosso companheiro Anderson Matos. Lembrando que o Gabigol e o Gerson, eles se apresentaram, treinaram, mas apresentaram um desgaste físico. E por isso, Pascoal, a comissão técnica do Flamengo decidiu preservá-los para o próximo jogo, que será sábado no Maracanã contra o Fortaleza, viu, Pascoal? Isso tem acontecido com várias equipes, né? O Palmeiras poupou o Luiz Adriano uma parte do jogo, já tinha poupado outra vez, tira o jogador, bota o jogador. O Corinthians agora está falando em tirar 4 jogadores dessa partida contra o Goiás. Enfim, a gente tem visto isso, o Grêmio já fez isso, botou time em reserva no Campeonato Brasileiro, pensando na decisão do Campeonato Gaúcho. Então a gente tem visto isso. Os jogadores vêm de uma pandemia, vêm daquele período de parada, estão jogando muito e às vezes tem um desgaste muscular. Mas sabe que eu fiquei curioso, João, quando você falou, veja a lista do Flamengo. Você sabe qual foi o nome que eu fui procurar na lista? Everton Ribeiro. Eu falei, gente, só falta ele não ter relacionado o Everton. Aí eu fiz uma paradinha. Aí eu falei, faz uma paradinha que eu vou dar uma olhada aqui. Foi o primeiro nome que eu fiquei. Aí eu vi ali, terceiro nome, Everton Ribeiro. Pelo menos ele vai viajar. Mas que vontade que ele tem de tirar o Everton Ribeiro do time, hein, Domi? Que vontade que você tem, que apetite para tirar o Everton Ribeiro. Eu vou falar um negocinho pra você, deixa ele dar que ele resolve o negócio do meio pra você, cara. Fica com esse negócio na cabeça aí, ó. Deixa que ele resolve pra você, cara. Para de coisa, ó. Tem 2 novidades na lista lá, né, João? Voltando aí. Pires da Mota e PP, hein? Faz tempo que esses não apareciam, hein? Isso, é verdade. É verdade. E tem outra também, o João Fernando, que é o terceiro goleiro, né? Pires da Mota e PP. Agora, em cima do que o Pascoal falou, é curioso isso. E é uma situação que o Domi trabalha assim. Por exemplo, estamos falando essa semana do Everton Ribeiro, né? O Everton Ribeiro ficou fora, mas lembrem-se que na semana passada a chiadeira foi por causa do Arrascaeta. E teve até negócio de Twitter e tal. Então, cada semana tem um. O Hamilton, o homem trabalha assim, hein? Ele vai rodando, girando, Hamilton. É coisa normal, né? Do treinador europeu, né? Coisa normal. Eu acho muito salutar. Eu acho que o jogador que está num elenco desse, que tem um treinador que trabalha desse jeito, tem tudo para aproveitar a oportunidade. E aí, se ficar acomodado, realmente não vai jogar, né? Mas nessa situação em que você tem um rodízio forçado pelo treinador, um acúmulo de jogos, falei aqui ainda há pouco, mês de setembro, reserva aí para alguns times 9 jogos no mês. Então, você tem que estar sempre pronto para jogar. Eu acho que é uma boa oportunidade para esses jogadores que, com certeza, não jogariam se os titulares aqui, Gabigol, Bruno Henrique, enfim, estivessem sem o Gerson, estivessem 100%, Diego Alves, 100% são titulares absolutos. Poupados ali uma vez ou outra devido à forma física, um desgaste maior, enfim, poupado com um jogo mais importante na frente, um mata-mata, um jogo decisivo, um jogo fora de Libertadores, só nessa situação, porque tecnicamente não vão deixar de jogar nunca. João, posso dar um pitaco? Sem dúvida. Agora, Mauro Naves,
Pode dar o pitaco e eu vou emendar antes do seu pitaco uma colocação para você, Mauro. Gabriel Batista no gol amanhã, hein? 10º jogo dele como profissional, hein? Vai ter que ter o apoio de todos, né? Você viu aí o que aconteceu com o César, teve com vocês aqui ontem, ninguém esperava por isso. Dá força para ele, e a defesa é muito boa, né? A defesa é muito boa, então é tentar evitar. O pitaco que eu queria dar é o seguinte, eu entendo que o Domi veio lá de fora, onde se mexia muito, onde na quarta joga um time, depois meia dúzia é mudado para o jogo de domingo, mas a desconfiança do torcedor rubro-negro com ele ainda é grande, João, na minha opinião. Eu defendo, já tem gente que manda embora logo, depois vai ficar tarde, não sei o que. Não. Eu defendo que se dê tempo a ele. Mas eu acho que ele está chamando muita responsabilidade desnecessária. Está muito cedo para isso. Se isso aí der muito, principalmente se o Gerson e o Gabigol disseram que poderiam jogar. O Gabigol veio de 3 gols aí, ele estava num jejum. Aí o cara mete 3 gols, o cara que tá afim de ir lá e jogar. Aí você deixa de fora, você nem leva. Você não leva o Gerson, que já não ficou contente outro dia. Ok, Michael, Pedro, Arrascaeta, ou seja, o que ele botar no ataque, é um baita time. Mas tem que ganhar. Agora tem que ganhar. Quando ele mexe assim, tem que ganhar. Um empate lá, o negócio já cresce para a cabeça dele. Por que mexeu? Por que não levou o Gerson? Por que tirou o Gabigol depois de 3 gols? Então, assim, vai um pouco mais devagar. Ele vai conhecer, não tem tempo de treinar, ele está querendo conhecer nos jogos. Não é possível. Só acho que ele está chamando muita responsabilidade para ele, ainda de forma desnecessária. Esse time, quando ele mexe desse tanto, principalmente, porque se não pode, não pode. O Felipe Luiz jogou demais, não dá para jogar. Não pode. O Diego tá fora, tá machucado, vou de Gabriel. Aí você vai entender, o fulano tá assim assado. Agora, quando você tem 2 caras, um acabou de fazer 3 gols. Contra o Santos, o Gabigol mostrou que tá voando. Ele pega uma bola lá, quase no escanteio, e vai lá na frente para fazer o gol, para tabelar e marcar. Aí, se ele tá bem e você não leva, eu acho que aí ele tá assumindo uma responsabilidade desnecessária para esse começo de trabalho, quando ele não tá nas graças, ele não é o Jorge Jesus. O Jorge Jesus podia fazer qualquer coisa errada lá no final, porque ele já tinha feito tudo certo. Se ele errou contra o Liverpool, não sei o quê, até hoje vão falar, tem gente falando. Mas ele já tinha feito tudo certo, o Domi tá começando. Então, assim, aumenta para ele uma responsabilidade que acredito que o torcedor agora quer que vença de qualquer jeito. Tem que ganhar esse jogo. Só que tem o Bahia do lado de lá, né? Tem que avisar o Bahia, entendeu? É só isso que eu acho. Vão mexer, é legal, vão fazer um rodízio, é legal, mas não precisa meia dúzia de uma vez, principalmente quando você tem titulares que jogaram 5 jogos no campeonato. Não é possível que os caras já estão mortos de cansados. Não estão, o campeonato está no começo. Eles ficaram 20 dias de férias aí. Gabigol está começando a voar agora. Então, está cansado? Precisa ser poupado? Parece que ele mesmo não queria ser poupado. Aí eu acho muito risco pro Domi, João.